seus áudios. Bom dia a todos, gente. Eu queria dizer assim que é um prazer estar aqui com vocês. Preciso dizer para aqueles que eu conheço mais, né? Muitos eu não conheço, estou morrendo de saudade de dar aula. Eu acho que quem é professor, que está há tanto tempo longe, sente muita falta desse contato com os alunos, propriamente ditos. Fiquem à vontade para me interromper, Marcelo, a gente já combinou isso, mas não tem problema nenhum. Então, se não ficarem à vontade para me interromper, pode colocar no chat, alguém pode intervir, tá certo? Na verdade, a ideia de hoje é a gente falar um pouquinho sobre meta-análise, né? Quando eu começar a falar de meta-análise, eu vou começar a falar um pouco da revisão sistemática, porque a meta-análise, na verdade, é uma estratégia de análise de dados decorrente de uma revisão sistemática. Então, eu vou compartilhar minha tela, tá certo? Depois eu posso também mandar essa apresentação para Marcelo, tem a gravação da aula, mas eu posso mandar essa apresentação, não tem problema com isso, tá certo? E deixo ela disponível para vocês também, além da aula gravada propriamente dita, né? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje da revisão sistemática e meta-análise, né? Esse aí é meu nome formal, né? Maria Cristina Teixeira Canguçu, como a Marcelo já disse, vulgo Tininha, né? Para todos, né? E meu e-mail de contato está aí para vocês, né? Quem precisar de mais detalhamento, mais informações, e quiser fazer maiores esclarecimentos sobre o tema, pode entrar em contato comigo, que eu normalmente respondo bastante rápido quando me questionam, tá certo? Então, por que é tão importante falar de revisão sistemática e falar de meta-análise, né? Porque se a gente for pensar na hierarquia das evidências científicas, né, dentro dos estudos científicos, hoje as revisões sistemáticas e as meta-análises que já foram tão alijadas e tão negligenciadas na literatura, hoje elas são consideradas como o topo da evidência científica, né? Principalmente as meta-análises, né? Então, a gente tem lá, na base da evidência científica, os relatos de caso, as opiniões, depois as séries de casos, estudos descritivos, né? Dentro do bloco dos quase experimentais, quase controle, coorte. O top é aquele que a gente considera um dos excelentes estudos, os estudos laboratoriais e os estudos clínicos, mas a meta-análise, na verdade, ela está acima do ponto de vista da evidência científica de todos esses tipos de estudos. Mas se a gente for pensar, o que é mesmo a revisão sistemática e o que é mesmo a meta-análise, né? É uma forma de pesquisar informação, quer dizer, eu brinco que são estudos bibliográficos, né? Que vão utilizar, na verdade, estudos já publicados na literatura, a informação bibliográfica ou eletrônica disponível para nova informação de pesquisa, né? Então, é um resultado ampliado de uma pesquisa de outros autores. E por que surgem as meta-análises e as revisões sistemáticas e as meta-análises? Porque, na prática, né, o que a gente quer a partir dos estudos é ter uma evidência para a prática clínica, principalmente, né? Ou para a nossa intervenção, seja na clínica ou seja na saúde pública, em qualquer dessas áreas. E muitas vezes isso não se faz com o resultado de um único estudo, porque dificilmente, mesmo que seja um ensaio clínico muito bem elaborado, todos os estudos individuais, eles têm limites, né? A gente não consegue fazer um ensaio clínico perfeito, a gente não consegue fazer um estudo descritivo perfeito, né? Então, o que a revisão sistemática e a meta-análise tentam fazer é lançar mão de todos esses estudos já produzidos, avaliar criticamente esses estudos e produzir uma medida resumo que seja capaz, né, de traduzir toda essa produção científica já realizada
numa única fonte de evidência, né? Então, na verdade, o que é que ela vai fazer é uma ação, né? Produzir uma medida resumo para permitir uma prática profissional ou uma ação baseada em evidência científica. E isso, na verdade, assim, quando a gente fala de uma revisão sistemática, todo mundo diz assim, é fácil fazer uma revisão de literatura, né? Então, eu digo, é fácil fazer uma revisão de literatura, depende de que tipo de revisão de literatura que pretendemos fazer. Quer dizer, usualmente, quando a gente vai fazer nossos estudos científicos, a gente acaba fazendo revisão de literatura muito próximas às chamadas revisões narrativas, né? Onde muitas vezes a gente não coloca uma pergunta de investigação propriamente dita, a gente pesquisa nas bases de dados mais usuais, por exemplo, Cielo, PubMed, né? E no momento da seleção desses estudos que a gente vai incluir na nossa revisão de literatura, não existe um critério único, né? Então a gente acaba lendo os resumos, vê o que é interessante nos resumos que possa contribuir, né, com o estudo que a gente está realizando, né? Logo, essa avaliação desses estudos ela é muito mais qualitativa do que com base em algum critério pré-estabelecido anteriormente. E isso, na verdade, se a gente for pensar dentro da lógica das revisões, pode produzir aquilo que a gente chama de viés, ou erro, ou bias, né? No momento da seleção dos estudos que a gente vai utilizar na nossa própria revisão, né? Por isso que a revisão sistemática e a meta-análise, ela parte de outros critérios, inclusive para as fontes de dados, para a seleção de estudos, para a avaliação desses estudos e para essa estratégia de síntese da análise, né? Então, por isso que elas são tão relevantes hoje do ponto de vista científico. Agora, fazer uma revisão de literatura ou fazer uma revisão sistemática não é nada diferente de fazer qualquer tipo de outro delineamento de estudo que já tenhamos feito ou que a gente já tenha lido anteriormente. Quer dizer, a gente tem que partir de um processo de revisão sistemática a partir de uma hipótese. Qual é a hipótese que a gente tem? Eu quero pesquisar se uma técnica é melhor que a outra, se um medicamento é melhor que o outro, né? Então, a grande questão é que a pergunta de investigação no processo de revisão sistemática, ela precisa estar muito bem delimitada, ela precisa responder a uma única pergunta de investigação. Vou definir uma estratégia de busca, eu vou detalhar essas etapas, tá certo, gente? Fazer a busca na base de dados, identificar os artigos, recuperar esses artigos, selecionar esses estudos e aí sim eu começo a mudar o processo de revisão. Quando eu vou fazer uma revisão sistemática em uma meta-análise, eu preciso ter critério de inclusão e exclusão dos artigos. Se a gente pensar no dia a dia da nossa prática, a gente está muito acostumado a fazer critérios de inclusão e exclusão de paciente, por exemplo, né? Mas, neste caso, a gente faz critério de inclusão e exclusão do artigo. Ele é por quê? Porque, na verdade, o que eu quero avaliar é eu tenho artigos completos o suficientes que me permitam traduzir ele numa evidência científica válida, né? Então, eu tenho esse instrumento de qualidade a priori. Depois eu vou extrair esses dados, avaliar a qualidade e fazer a síntese dessas pesquisas, certo? Então, o que a meta-análise acrescenta em relação à revisão sistemática? Então, beleza, posso fazer só uma revisão teórica sistemática, mesmo com todos os critérios de inclusão, exclusão, a análise quantitativa e qualitativa desses estudos localizados? Posso, né? Mas a meta-análise, na verdade, vai lançar mão de um método estatístico para avaliar os
resultados obtidos dos estudos individuais dessa revisão sistemática, né? Então, a meta-análise nada mais é do que um método estatístico que integra os resultados de todas as pesquisas que eu fiz lá na minha revisão sistemática, produzindo um único valor, que a gente chama de estimativa meta-analítica. Então, se a gente fosse pensar, por exemplo, eu vou dizer o quanto o medicamento A é melhor do que o medicamento B, por exemplo, para enfrentar uma doença ou para curar uma doença. E aí eu vou pegar todos os estudos que avaliam o medicamento A, todos os estudos que avaliam o medicamento B, todos os estudos que comparam os dois e vou produzir uma única medida que vai me traduzir o quanto um é melhor do que o outro, né? Então, e aí essa medida resumo, na verdade, passa a ser uma medida representativa daqueles 20, 30, 40, 50 estudos que eu utilizei para fazer essa revisão, né? E aí, eu, de fato, tenho uma medida, resumo, que me diz o que é melhor mesmo, A ou B. Então, essa estimativa que eu obtive, na verdade, vai traduzir, né, a evidência daqueles 40 estudos já realizados sobre o clima. Por isso que a gente diz que a meta-análise é um estudo muito potente, porque, na prática, ela vai significar a síntese de toda a pesquisa científica já desenvolvida sobre aquele determinado tema. Então, quais são as etapas para a gente fazer uma revisão sistemática em uma meta-análise, né? A primeira etapa é formular de forma clara, específica, a nossa pergunta de investigação. Porque se a gente não tiver a nossa hipótese de forma clara, a gente não consegue uma coisa muito importante, que aqui todos, eu tenho certeza, já fizeram busca em base de dados. A gente só consegue fazer uma boa busca em base de dados se a gente tem uma pergunta de investigação clara e tem palavras-chave claramente definidas, né? Então, depois de formular a nossa pergunta de investigação, a gente vai lá para as nossas bases de dados, né? Eu preciso, né, definir meus descritores de análise. E aí, gente, normalmente a gente começa pelos descritores mais comuns, mas depois a gente vai para todos os outros descritores possíveis de serem utilizados. Diga, Adriana. Adriana, quer perguntar alguma coisa? Não, Tininha, estamos só discutindo com ela aqui para do áudio. Eu queria chamar a atenção dos demais também. Gente, fiquem atentos, quem tiver com o seu microfone aberto, é só fechar para não ficar soando ao redor, tá joia? Aqui, quis trazer uma pergunta. Diga. A hipótese é a resposta a essa pergunta, correto? Não, não. A hipótese é a sua... Pense no seu objetivo, o objetivo do seu trabalho. Aquilo que você quer responder. A hipótese é o seu objetivo transformado em pergunta. Tá certo? Né? Então, por exemplo, eu vou avaliar a efetividade de tratamentos para a periodontite agressiva. Por exemplo. Então, quem é a hipótese? Qual é o melhor tratamento disponível na literatura para o tratamento da periodontite agressiva, né? Então, a hipótese do estudo é sempre, né, o seu objetivo transformado nessa pergunta de investigação, tá certo? E aí é essa hipótese que vai definir todas as palavras, ou o seu objetivo também, que vai definir potencialmente todas as palavras-chave que possam contribuir, né, para delimitar de forma clara o seu objeto. Tá certo? Tá Beleza. Claro? Beleza? Ela respondeu que sim. Tininha, Júlia Benites pergunta, a revisão de literatura narrativa também tem critérios de inclusão e exclusão como a sistemática? Não, não necessariamente, né? Assim,
O que tem se recomendado mais recentemente é que, mesmo na revisão de literatura, o autor deixe claro, por exemplo, o período que ele avaliou, quais as bases de dados que ele avaliou, quais as palavras-chave principais que ele utilizou, mas isso não é obrigatório numa revisão sistemática. Eu, particularmente, nos meus alunos, Marcelo, eu gosto muito, por exemplo, que ao iniciar a revisão de literatura, tenha lá um parágrafo dizendo, olha, essa revisão de literatura vai tratar a respeito do tema tal, de artigos do ano tal ao ano tal, utilizando essas palavras-chave, entendeu? Assim, por quê? Porque, na verdade, são estratégias que protegem o pesquisador, de alguma forma, né, dos limites da própria revisão narrativa. Porque a revisão narrativa é uma revisão que tem limites, né? Você não se compromete numa revisão narrativa a ser exaustivo sobre um tema. Você não se compromete a esgotar todos os artigos daquele tema, por exemplo, como você deve fazer na revisão sistemática, né? Mas isso não é obrigatório para a revisão narrativa. Perfeito, ela entendeu bem. Tem uma outra pergunta aqui no chat, Tininha, que é a pergunta de Laís. Eu vou pedir a Laís só um instantezinho para nós fazermos essa pergunta um pouco mais à frente, tá? Porque eu acredito que você vai comentar um pouco mais sobre escritores, mas caso contrário, a gente volta no momento certo para a gente dar um fluxo legal para a aula, pode ser? Pode ser, tranquilo. Tá, e Laís, eu anotei aqui, fique tranquila, vai voltar a pergunta depois, tá joia? Pronto, né? Então, assim, até porque eu vou dar alguns exemplos, então pode ser que em algum momento esclareça, tá certo? Não tenha muita angústia. E a gente também, assim, como é livre, a gente pode voltar a qualquer tempo, não tem problema nenhum, não. Então, a nossa segunda etapa, né, é definir esses critérios de inclusão e exclusão dos estudos de acordo com a nossa hipótese, né? Então, por exemplo, né, eu posso querer investigar uma determinada doença, posso definir, por exemplo, principalmente quando eu estou fazendo análise de tratamento, só trabalhar com ensaios clínicos. E aí, por que eu estou dizendo isso, que é importante definir esses critérios de inclusão e exclusão a priori? Porque minha palavra-chave pode depender desse critério de inclusão ou exclusão, por exemplo. Se eu opto por trabalhar só com ensaio clínico, o clínico tem que estar lá como palavra-chave, tá certo? Ele não pode não estar como palavra-chave. Se eu vou trabalhar com ensaio clínico, estudo observacional, eu não preciso necessariamente botar o delineamento do estudo como palavra-chave, né? Se eu vou trabalhar só com mulheres, eu preciso ter isso também na palavra-chave de forma combinada, né? Então, dentro dos critérios de inclusão e exclusão, lembrem aqui que os critérios de inclusão e exclusão é do estudo. Então, para eu incluir estudo dentro daquela natureza, a partir do momento que eu defino isso como importante, eu vou ter que colocar tudo aquilo que eu considero importante nas palavras-chave de busca, tá certo? Sejam elas, e aí, gente, aqui é o grande complicador de uma busca bibliográfica na meta-análise, porque assim, se os bons pesquisadores, isso nos melhores estudos, quem já publicou sabe, né? A primeira coisa que uma revista pergunta é, na hora que você for definir suas palavras-chave, olhe lá no DEX e veja se essa palavra está indexada como descritor. Só que ela pode entrar como descritor isolado ou descritor combinado. E aí, na hora que a gente vai fazer uma revisão sistemática, vamos dizer que eu queira trabalhar, por exemplo, só com ensaio clínico, com idade em idosos, estou aqui chutando, tá certo? Dando um exemplo. Em idosos, né? Com 2 tipos de medicamento, e meu desfecho pode ser cura ou melhora. Então, eu preciso ter como descritor o nome daquela doença, a minha população, o meu desenho e o meu desfecho isoladamente e de forma combinada, né? Então, eu preciso, vamos dizer que eu estou tratando com
Periodontite, então eu preciso ter periodontite pura, periodontite em mulheres, periodontite tratamento, periodontite ensaios clínicos, isoladamente e de forma combinada. Por quê? Porque pode ser que aquele pesquisador lá atrás, na hora de fazer um descritor, um estudo de 5 anos atrás ou de 10 anos atrás, ele botou o descritor de forma isolada. O outro não, botou combinado. Então, eu preciso, no momento da minha revisão, esgotar todas as possibilidades de busca desses artigos. Está claro isso, né? Então, por isso que normalmente uma das etapas que dá mais trabalho de fazer numa revisão sistemática e meta-análise é essa, a busca dos artigos, né? É uma busca extremamente exaustiva, né? E que não pode demorar muito tempo, que é grave. Eu brinco o tempo todo que assim, é você talvez parar uma semana, 3 dias, e só fazer isso de forma exaustiva. Por quê? E de preferência, eu vou falar um pouquinho mais adiante, que não seja só você. Uma revisão sistemática, uma meta-análise bem feita, ela é feita pelo menos em duplicata, né? Então, é você e um outro colega, né, que vai lá na literatura buscar as mesmas bases de dados, usando os mesmos descritores, e aí tentam selecionar os estudos relevantes para o estudo de vocês. E depois vocês vão sentar entre os dois e dizer, selecionamos as mesmas coisas, utilizamos. Então, lembra aquilo que a gente faz, por exemplo, na clínica, que é o erro interexaminador? Aqui nas bases de dados, a gente também faz o erro interexaminador, né? Então, a validade da busca bibliográfica é aqui, né? A validade interexaminadora na busca bibliográfica é aqui. Então, tivemos uma concordância, chega a calcular concordância, tivemos uma concordância de 80%, tivemos uma concordância de 90%. Se tiver uma concordância, por exemplo, abaixo de 80%, essa busca precisa ser refeita, né? Por um terceiro examinador ou por aquele que encontrou o menor percentual de artigos, entendeu? Então, essa etapa é uma etapa metodológica importantíssima da revisão sistemática e da meta-análise, certo? Geninha, Diga. quando eu tenho esse índice de concordância muito baixo, o erro está mais na procura do pesquisador ou está na seleção dos meus critérios? Pode ser nas duas coisas, entendeu? Assim, normalmente é na definição do critério, né? Ou na incompreensão desse pesquisador, na definição desse critério, que aí geralmente um tende a ser mais abrangente e outro tende a ser mais específico. Então, essa conversa prévia entre os 2 ou 3 pesquisadores que estiverem fazendo essa busca da base de dados, ela tem que ficar clara. Olha, vamos selecionar o quê? Só ensaio clínico com esses 2 tipos de medicamento, estudos que tenham tamanho de amostra, por exemplo, maior do que 20 nos ensaios clínicos, que façam análise estatística de dados. E você está entendendo? Então, assim, Entendi. esses critérios a priori precisam estar muito bem definidos entre os 2 pesquisadores, ok? Ok. E aí depois a gente checa, né, a concordância entre esses 2. Né? Beleza. Questão importante, né, é que na revisão sistemática e na meta-análise, a gente também precisa ser exaustivo no número de bases de dados que a gente vai utilizar, né? Por quê? Porque usualmente, quando a gente vai fazer uma revisão, a gente acaba usando, né, o PubMed, né, que é muito útil para a área da saúde. No nosso caso, o Cielo, né, porque é muito fácil o acesso à informação, mas a gente tem inúmeras outras bases, e principalmente os estudos europeus, eles valorizam menos a presença no PubMed, né? Então, assim, você tem hoje o Cross-Reference, você tem muitas bases de dados disponíveis, né?
até o Google Academics hoje é uma base de dados importantíssima para a área da saúde, né? Então, o ideal é que essa busca ela seja feita em pelo menos 2 bases de dados, mas o ideal é que ela seja feita em 5 ou mais bases de dados, né? Assim, estudos de meta-análises bem feitos, eles precisam utilizar pelo menos 3 ou mais bases de dados, né? E aí o Medline, o Lilac, o Embase, por exemplo, uma base que as pessoas procuram pouco, que não está disponível no PubMed, muitos dos estudos, é a Cochrane, que já é uma base de síntese. Por que eu estou dizendo isso? Às vezes você se propõe a fazer uma meta-análise, mas a meta-análise já tem uma feita há 3 meses atrás, lá na base Cochrane, e você não pesquisou ela. Mas como a Cochrane está disponível isoladamente, muitas vezes os artigos eles não têm compatibilidade com o PubMed, porque para estar no PubMed ela precisa ter um fator de impacto muito alto, né? Muito poucos pesquisadores usam a base Cochrane, né? Então, o ideal, quer dizer, é a gente tentar o máximo possível de bases de dados disponíveis. Mas tem temas, gente, que aí eu digo que talvez seja o mais grave. Eu já fiz uma grande revisão, assim, já fiz algumas revisões sistemáticas, já fiz algumas meta-análises na vida, mas muitas vezes você se propõe a fazer uma meta-análise de um artigo, de um tema, que não existe muita coisa publicada na literatura ainda, né? Porque a gente sabe que o tempo de publicação é muito diferente, com exceção do coronavírus na atualidade, né? Mas, normalmente, nas pesquisas usuais, o tempo de produção dos dados e o tempo de publicação, muitas vezes ele leva 1 ano e meio, 2 anos, né? Muitas vezes, por exemplo, esse trabalho ele é apresentado antes num congresso científico do que é publicado numa revista científica, né? Então, mesmo esse tipo de base de dados, ela pode ser utilizada dentro dessa revisão sistemática e meta-análise. Você quer ver um exemplo, Luciana? Nos estudos apresentados na SPBQO, que normalmente são estudos de excelente qualidade, que têm metodologias, às vezes clínicas, muito refinadas, mas que mais de 60% deles, e a gente tem estudo provando isso já, bibliométrico, nunca chegaram à literatura científica indexada, né? Então, muitas vezes a gente perde muitos estudos desenvolvidos, clínicos, porque ele não está publicado na literatura, né? Então, quando eles estão disponíveis em bases que você pode resgatar, por exemplo, de congressos, de simpósios, às vezes no próprio banco de teses, por exemplo, o banco de teses é uma base bibliográfica também, e hoje já é disponível, por exemplo, na CAPES, o banco de teses. Então, às vezes não está como artigo, mas está em outras bases, né, que podem dar acesso a material já produzido sobre aquele tema. Uma outra coisa também importante, né, é que muitas vezes a gente faz uma pesquisa em base de dados, acha, sei lá, 2, 3, 4, 5 artigos. Eu já fiz meta-análise de achar 5 artigos. Mas na hora que você vai para a revisão de literatura ou para a referência bibliográfica daquele artigo que você usou, você acha artigo que não saiu na base de dados, né? Então, essa busca manual, principalmente quando você tem dificuldade de um tema mais raro, por exemplo, também pode ser feita na revisão sistemática, tá certo? Desde que isso seja classificado como um critério de inclusão a priori, entendeu? Tudo isso que eu estou falando aqui continua a ser critério de inclusão, olha, critério de inclusão, base tal, 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 revisão manual, utilização de, por exemplo, anais de congresso, tudo isso continua a ser aspecto metodológico da revisão sistemática da meta-análise e critério de inclusão e exclusão de artigos, tá certo? Aí vamos lá, vamos para a seleção desses estudos, né? Então,
a gente aplicou nossos critérios de inclusão e exclusão, e, normalmente, depois de eu incluir ou excluir, né, a partir das minhas bases, como é que eu procedo esse critério de inclusão e exclusão? A partir da avaliação da qualidade do estudo. E aí, a qualidade nos estudos de revisão sistemática e meta-análise não é porque eu acho bonitinho ou porque eu acho bom o estudo. E isso vai terminar numa apresentação de fluxograma. Mas para essa avaliação da qualidade, normalmente a gente tem instrumentos que já foram desenvolvidos na literatura, né? Um dos primeiros grandes instrumentos foi o JADA, né? É um instrumento, na verdade, de 7 itens, né? Para os ensaios clínicos, usualmente, onde ele vai perguntar, quer dizer, eu tive sorteio dos grupos experimentais, esse sorteio foi adequado? Esse estudo foi duplo cego? Se foi cego, eu usei o mascaramento adequado? Eu tenho certeza que ele foi um bom estudo duplo cego? Eu tenho um fluxograma de segmento, de perdas, de quem chegou até o final do estudo, né? Então, o que ele faz, na verdade? Ele sugere critérios de qualidade para você selecionar um bom ensaio clínico, né? Então, e aí você pode dizer, então, vamos dizer, que ele dá 7 itens. Eu posso dizer, olha, eu só vou incluir na minha revisão sistemática e meta-análise estudos que atendam 3 ou mais pontos do JADA. Entendeu? Porque também tem um que atenda a todos, você não vai ter nenhum nunca, tá certo, gente? O estudo perfeito. Isso é uma coisa que a gente tem que ficar absolutamente tranquilo. O estudo perfeito, ele não existe. Não seríamos nós que faremos, mas assim, ele não existe. Então, a gente pode definir um critério de corte nesse instrumento que a gente vai utilizar. Um outro instrumento, né, é o quórum, né? Então, ele tem lá, diz, olha, o resumo, olha como ele acaba analisando coisas muito, às vezes, muito tranquilas, que para a gente parecem óbvias, né? Mas, por exemplo, o quórum vai perguntar, existe um resumo estruturado nesse artigo? Então, no resumo tem lá objetivo, metodologia e resultados claramente descritos, né? Existe uma introdução que você consegue identificar na introdução a pergunta de investigação clara desse estudo, né? Tem revisão de protocolo, né? Então, assim, esse checklist está disponível em vários instrumentos, né? O JADA é um deles, o quórum é o segundo, né? Hoje, o mais utilizado, né, é um instrumento chamado Prisma, né, que é uma evolução do JADA, do quórum, e que tem sido usado de forma mais significativa a partir do ano de 2010, tá certo? O Prisma, eu vou apresentar ele aqui, depois eu mando a apresentação, porque quem der uma busca sobre checklist Prisma vai achar logo o artigo. O Prisma é um instrumento monstro, né? Monstro, ele tem são 2 páginas de critérios, né? Então, desde dizer, olha, o título responde bem à pergunta de investigação, né? O título é claro, né? Tem um sumário estruturado, existe base racional, o objetivo está bem delimitado. Então, tem lá, né, ele coloca aí, ó, todos esses critérios. O estudo tem critérios de elegibilidade, está claro para quem está lendo, qual é a fonte de informação. E por que a gente diz que isso é muito importante? Para quem já leu o artigo. Muitas vezes vocês já não terminaram o artigo, sem saber direito como ele fez aquela metodologia, né? O autor, assim, se você tivesse, por exemplo, que reproduzir aquela mesma metodologia para chegar naquele resultado daqueles autores, você não conseguiria, porque ela não está clara, às vezes, o suficiente, né? Então, o que o Prisma faz é tentar, né, delimitar, quer dizer, esses 27 critérios.
Só para vocês terem uma ideia, eu já fiz uma revisão sistemática com um aluno do doutorado lá do programa, o professor Jean, né? E Lucas Esteves, que é cirurgião, dentro da área da estomatologia, a gente só conseguiu usar no máximo 7 critérios do PRISMA, dos 27. Porque se a gente incluísse, por exemplo, 9, sobravam 2 estudos, entendeu? Só para a gente perceber que, por mais que a gente tenha ótimos estudos na literatura, se a gente vai fazer um checklist de qualidade de todos eles, sobra muito pouco, gente. Então, assim, principalmente quando a gente está falando em avaliação de tratamento, de intervenção, né? Então, muitas vezes, quer dizer, e aí talvez esse seja o maior trabalho. Por quê? Porque no momento que eu vou definir a busca e a seleção desses artigos, eu preciso ter clareza. Então, isso às vezes implica uma leitura prévia, né, de um número significativo de artigos para olhar para o prisma e dizer, olha, isso aqui eu não vou conseguir nunca. Eu não posso estabelecer isso como critério de inclusão dos artigos. Mas esse outro critério, que é, por exemplo, o número de perdas, eu preciso que ele diga isso. Porque se ele não me disser isso, é um viés no resultado desse estudo. Então, assim, essa definição desses critérios de qualidade da inclusão dos artigos e dessa seleção dos artigos vai ser dado por esses instrumentos e vai ser dado, muitas vezes, por esse grupo, que é esse comitê de expertos, de pesquisadores, né, que são vocês, claro, que vão conduzir essa pesquisa científica, tá certo? Então, eu diria que daqui para frente é facílimo fazer uma revisão sistemática em uma meta-análise. A etapa mais difícil de uma boa revisão sistemática, de uma boa meta-análise, é esta daqui que a gente está tratando até agora, né? Da busca dos critérios de exclusão e inclusão desses estudos, né? E isso, na verdade, ele vai acabar... isso vai acabar nesse fluxograma, né? Então, não existe uma boa revisão sistemática, uma boa meta-análise que não apresente esse fluxograma, esse flowchart, que é: eu fui para as minhas bases de dados e encontrei 1.200 estudos. Na busca por revisão, né, aqui desse outro lado, né, buscando as referências bibliográficas dos meus estudos, eu localizei mais 25 estudos, né? Mas aí eu tive que remover as duplicatas, por exemplo. Normalmente eu tenho estudos publicados em mais de uma base de dados, né? Então eu vou dizer, olha, tantos estudos, né? Em número mesmo, isso aqui é a tradução do número de artigos, né? Em números, eu removi 400 que estavam duplicados. Fiquei com 800, né? Mas dentro desses 800, eu tive que remover 100 que estavam em alemão, que não era meu critério de inclusão, porque eu não leio bem alemão, né? E eu não, ou japonês, por exemplo. Então, eu acabei, minha etapa do screening, né? Dessa seleção. Então, quem atendeu ao meu critério de elegibilidade inicial? Tantos artigos, né? Mas eu posso, dentro desses critérios de elegibilidade, dizer, esse tema atendeu tudo aqui, até o resumo, mas na hora do resultado, ele não traduziu o resultado como eu gostaria. Eu preciso excluir novamente, porque isso pode ser um critério de inclusão. E aí eu vou ter que chegar até esse linezinho final que atenda especificamente todos os meus critérios, né? Então, essa é uma etapa de análise dos estudos de revisão sistemática e meta-análise, entendeu? E não existe uma boa revisão sistemática e meta-análise que não apresente isso daqui, né? Isso aqui, se você ver lá no título, eu digo isso por mim mesma, assim, você vai aparecer em artigo, diz lá, revisão sistemática e meta-análise de tal e tal coisa.
Passou as páginas, não tem fluxograma de seleção dos artigos, pronto. Pode voltar, já está ruim, né? Por quê? Porque eu preciso saber quantos ele achou, em que base de dados, o que foi duplicado, quantos ficaram no final, o porquê que ele excluiu os artigos, isso é uma coisa importante, né? Então, isso tudo tem que estar claro dentro desse fluxograma. E aí defini meu N final. Ótimo, passei 2 semanas quebrando a cabeça desesperadamente fazendo isso. Por quê? Porque é um estudo que dá trabalho, mas quando você se propõe a sentar e fazer só ele, só isso, você faz de forma relativamente rápida também, né? Porque só implica leitura, internet, leitura, revisão de base de dados, leitura, e assim por diante, né? Então, cheguei àquele número final, né? Então, eu cheguei dentro daquele número final, selecionei lá meus 52 estudos e eu vou, de fato, fazer minha meta-análise. Eu vou ter que criar um formulário para tirar, um formulário inventado por mim mesmo, e isso não tem padrão. O que é que eu quero efetivamente analisar nesses estudos? Só que a mesma coisa, da mesma forma que na busca de dados eu não posso fazer isso sozinha, aqui eu também não devo fazer isso sozinha, né? Então, o ideal é que essa extração de dados seja feita por, no mínimo, 2 investigadores também. Por quê? Porque, infelizmente, né, para nós seres humanos, cometemos erros, né? E aí, se a gente comete um erro, por exemplo, de anotar ou digitar lá na nossa planilha o tamanho de amostra errado daquele estudo, a gente erra a nossa meta-análise inteira, né? Então, o ideal é que essa extração de dados seja feita por 2 pessoas e essa informação da extração de dados depois seja conferida, né? Para ver se está tudo certo, né, com a extração de dados desses estudos. E aí vamos para a interpretação dos resultados. A gente vai construir tabelas, gráficos, explorar, por exemplo, por que selecionamos estes, excluímos outros e calcular a nossa medida sumária que a gente vai ver agora como fazer. E depois fazer a interpretação desses resultados. Então, se a gente pensar, por exemplo, essa é uma primeira estratégia de sumarização ou de extração desses dados. Eu vou dizer, olha lá, vou construir uma tabela dizendo qual foi o autor ou os autores, o ano de publicação desse estudo, o tamanho da amostra desse estudo, né? Quem era essa população? Aqui, no caso, era um estudo cardíaco. Qual foi o tipo de stent utilizado? Quanto tempo foi o segmento desses pacientes? Qual a definição, né, cardíaca? Que eventos puderam ser relatados? E posso fazer isso com os 40 estudos que eu vou analisar, né? Então, eu tenho que ter essa tabela chamada tabela de síntese dos resultados, tá certo? Eu posso fazer ela, vamos lá, de forma qualitativa, e aqui é um formato qualitativo. Como posso fazer ela, gente, mesclada com o formato quantitativo? Por que eu estou dizendo isso? Porque para fazer a meta-análise propriamente dita, a gente só consegue fazer meta-análise com dados quantitativos. Meta-análise é uma análise quantitativa, né? Não é uma análise de números de estudos, é uma análise, vamos pensar aqui, ó. Vamos imaginar esse mesmo estudo, e ele está dizendo aqui o tempo de segmento de sobrevida do paciente após a colocação do stent, né? Então, eu posso, por exemplo, nesse estudo dizer, olha, a média de segmento foi de sobrevivência desses pacientes foi de 7 meses. No estudo de cá, a média poderia ser 24 meses. Então, eu vou calcular uma medida resumo dessa média de sobrevivência, considerando todos os estudos que eu analisar, certo? E não isoladamente um só.
Diga. Tininha, Diga. uma pergunta aqui. Quais as principais perguntas que não podem faltar de forma alguma no questionário? Que perguntas que não podem faltar de jeito nenhum para fazer uma meta-análise? Certo. Tamanho da amostra. Tamanho da amostra não pode faltar nunca, tá certo? A medida de efeito que você quer avaliar, né? Então, por exemplo, no caso de tratamento, ou tempo de sobrevida, tempo até a cura, tempo até a melhora, ou algum parâmetro clínico que lhe indique a melhora, tá certo? O seu critério de julgamento dentro daquela análise, e outros. As outras variáveis, elas são muito mais de atendimento aos critérios de inclusão ou exclusão do que fundamentais para o cálculo da meta-análise propriamente dita, né? Para o cálculo da meta-análise, eu não posso não ter tamanho de amostra e a medida de efeito. Elas são fundamentais, porque senão eu não posso fazer a meta-análise, tá certo? E aí, como é que a gente representa uma meta-análise? Eu vou voltar, tá certo, gente? Dar alguns exemplos depois para a gente ver como fazer isso, né? A meta-análise, que todo mundo já viu, um gráfico desse chamado forest plot. Parece uma arvorezinha, um pinheirinho deitado, na verdade. Eu vou mostrar aqui. Porque ela é uma representação gráfica desses resultados, né? E é uma abordagem estatística, por isso que eu digo que não pode faltar tamanho de amostra e medida de efeito. Porque o que a meta-análise faz, na verdade, para calcular essa medida resumo, é uma média ponderada. Todo mundo aqui já calculou uma média ponderada na vida? Vamos dizer assim, eu vou dar um exemplo com a pele, viu? Se eu estiver falando bobagem, vocês me corrijam, porque eu faço muito poucos estudos epidemiológicos, inclusive, sobre periodontite. Fumar é um risco para desenvolver periodontite, a gente sabe disso, né? A literatura é extensa nesse sentido. Só que você pode ter um estudo que trabalhe com 50 pessoas e ache um risco 2 vezes maior, mas eu posso ter um estudo com 2.000 pessoas e que ache um risco 4 vezes maior, né? Então, o que a medida meta-analítica, a estimativa meta-analítica faz é atribuir, a partir dessa média ponderada, um juízo de valor para esse risco. Para mim, qual é o risco mais relevante? O de 2.000 ou o de 50? Óbvio que é o de 2.000. Mas eu não posso desconsiderar o estudo que foi feito com 50, porque se ele atendeu todos os critérios de qualidade, eu posso incluí-lo, né? Então, eu vou calcular uma média ponderada desse risco, considerando os 40 estudos com seus tamanhos de amostra estimativas que já foram realizados sobre aquele determinado tema. Então, nada mais é que uma média ponderada dessas estimativas e o parâmetro de ponderação é o tamanho da amostra, né? Por quê? Porque a gente sabe que se a gente está definindo um estudo com um bom critério de qualidade, quanto maior a amostra a gente tem, mais precisa tende a ser a medida de efeito, né? Só que aí vamos para doenças usuais que são feitas meta-análise, né? Então, beleza, no fumo e doença periodontal, a gente consegue fazer estudo com 2.000. Mas na sobrevivência, por exemplo, de câncer de cérebro, né, a gente só consegue fazer estudo com 15. Então, um consegue fazer com 12, o outro consegue fazer com 15. O centro lá de Harvard, no máximo, que é um centro de referência, consegue fazer com 40, né? Mas ninguém consegue grandes tamanhos de amostra sobre o tema, né? E aí, ao não conseguir grandes tamanhos de amostra, a estimativa meta-analítica ela se torna muito importante para conseguir juntar todos esses resultados de qualidade e obter uma estimativa com tamanho de amostra de 1.000, corrigindo
na ponderação das médias por todos os estudos. Está claro isso no sentido conceitual, né? Porque aí eu vou aproveitar para essa estimativa meta-analítica os resultados pequenos de todos os estudos, de todos os ensaios, né, já realizados sobre aquele determinado tema. E por isso que a meta-análise é tão importante para temas novos, para estudos mais raros, para doenças mais raras, ou às vezes até para problemas que a gente tem 300 milhões de estudos realizados, mas a gente não tem uma conclusão a respeito. Entendeu? Né? Então, eu brincava, por exemplo, há uns 5 anos atrás, hoje mais não, né? Era, por exemplo, o uso do LED e do ultravioleta na dentística. Você ia para a literatura, tinha 2.000 trabalhos de cada um, mas no fim das contas, o que é melhor mesmo, né? Então, a gente precisava de estudo de síntese, não precisava mais de estudo experimental de um ou outro, né? A gente precisava de um estudo de síntese que dissesse para a indústria ou dissesse para o clínico o que é mesmo melhor produzir, né? O que tem melhor efetividade e menor custo nesse caso, né? Então, muitas vezes a meta-análise é muito importante nessas duas linhas, né? Quando você tem pouca evidência, ou evidências pequenas e diluídas, né, no mundo inteiro, né? Ou quando você tem evidência demais e você precisa de esforço de síntese, né? E aí são as mais trabalhosas, sem dúvida nenhuma, né? Então, se a gente olhar esse gráfico, né, isso é uma medida resumo de uma meta-análise, né? Então, vamos pensar, ó, eu represento graficamente a medida de efeito de cada um desses estudos, tá vendo? E aí, ó, alguém pode me dizer por que esse quadrado é grandão e esse quadradinho aqui é pequenininho? Porque esse quadrado aqui é de uma amostra grande, então ele é mais importante. E se a gente olhar, né, quem já teve aula, cadê? Diz que já teve comigo aula de estatística, alguns já tiveram aqui no grupo também, que eu sei, viu? Eu já dei aula de estatística para os alunos da Odonto. A gente sabe também que quanto maior o tamanho da amostra, isso é um raciocínio, vamos pensar, mesmo quem não viu estatística ainda, vamos pensar, se a gente quer analisar uma doença numa população, se a gente analisa uma população muito pequenininha, a tendência é isso se espalhar mais nesse grupo, a gente achar diferentes situações naquela população pequenininha. Então, quanto mais gente eu examino, a minha tendência é ter menos variabilidade, menor dispersão dos dados, né? Então, se a gente observar, ó, os quadradinhos que estão pequenininhos estão com variabilidade bastante grande. Quadradinho maiorzão, quadrado maiorzão, está com variabilidade, que é essa linha horizontal, menorzinha, porque varia menos na população. Isso é um conceito que a gente chama de desvio padrão na origem, para quem já viu desvio padrão, variabilidade, mas a medida que mede isso é o intervalo de confiança. Né? O que é o intervalo de confiança, esses limites aqui? Olha, no meu estudo, todo estudo é baseado numa amostra, não é isso, gente? Uma amostra hipotética. Então, no meu estudo, eu obtive essa medida do quadradinho. Mas se eu fosse inferir isso para a população que eu usei como referência, o valor mínimo obtido poderia estar ou aqui, na base da minha linha ou no final da minha linha, tá certo? E essa minha medida aqui é a minha medida resumo, que vai traduzir o resultado de síntese de todos os estudos já realizados sobre aquele determinado tema, né? Então, olha só, esse estudo aqui usou um tamanho de amostra pequenininho, encontrou um risco de 1,3. Né? Observe que a medida resumo achou um risco de 2,2, e é muito maior do que o estudo individual de 1,3, né? É quase o dobro, na verdade, né? Por quê? Porque os estudos, como é uma média ponderada, os estudos que utilizaram maior tamanho de amostra contribuíram mais para uma medida de síntese
mais próximo do valor de 2. Tininha, Diga. como é que a gente explica, por exemplo, nesse quadro que você colocou aqui, aquele estudo lá, o segundo estudo, que tem uma pequena amostra, né, mas tem um odds ratio de 2,1. Foi um estudo muito próximo do feito, vamos dizer assim. Ele pode ter feito um estudo, sei lá, esse daqui pode ter feito um estudo com 200 ou 2.000, mas esse aqui fez com 50, mas do ponto de vista metodológico ele foi aquele estudo impecável. Entendeu, Marcelo? Perfeito. Isso não mede, né? É óbvio que os estudos com tamanho de amostra menor, eles são mais suscetíveis a erro. Isso é esperado, na verdade, né? Tanto que quem vai conversar com estatístico, você vai certamente já ter conversado, todo estatístico faz. Se puder aumentar a amostra, é melhor. Porque o tamanho de amostra protege o pesquisador de erro, na verdade. Né? Por quê? Porque o erro se dilui numa amostra muito grande. Agora, você pode fazer um estudo com um N pequenininho, mas impecável, entendeu? E aí tem uma medida de efeito que seja na mira, certinho, perfeito. Tá certo? Isso não tem problema. Né? Okay. Então, só para a gente perceber, né, que esse losango final é o resultado final da nossa análise, e quanto maior ou menor a caixinha, menor ou maior vai ser o tamanho de amostra analisada nessa meta-análise, e a importância que esse estudo, porque se é uma média ponderada, né, quanto maior for o tamanho da amostra, maior vai ser a relevância desse estudo para a meta-análise. E o intervalo de confiança é uma coisa importante também da gente avaliar. Aí eu peguei um estudo, que é um exemplo, eu não traduzi, tá certo, gente? Eu fiquei com preguiça, confesso. Vamos pensar no coronavírus hoje, né? A gente tem muita produção a respeito disso, né? E uma produção que quem em algum momento está tentando acompanhar, não dá conta de acompanhar. Então, é importantíssimo revisões sistemáticas e meta-análises para o uso do clínico, da população em geral, inclusive, né? E aí, agora em junho, né? Finalzinho de junho, foi publicado revisão sistemática e meta-análise sobre distância social, uso de máscara e proteção dos olhos para a prevenção do SARS-CoV-2 e da Covid-19, né? Então, o que a gente já tem de evidência produzida sobre isso, né? Então, é óbvio que o tema nos diz respeito, mas eu quero que a gente preste bem atenção na metodologia utilizada para fazer isso. Então, olhe lá, isso aqui é o resumo. Nós pesquisamos em 21 bases de dados, de 3 de maio até início de junho, sem restrição de língua, né? Então, até porque muita coisa foi produzida na China, né? Então, China e Coreia, então não podia ter restrição de língua, e que observasse as medidas de restrição para a transmissão da Covid-19, e nesse caso, como não tinha muita coisa sobre a Covid-19, olha que coisa interessante, não está no título, mas ele não achou muito estudo empírico sobre isso, sobre a Covid-19. Por quê? Porque é um tema recente. Aí ele pegou os estudos do MERS, do SARS-CoV-1, né? E incluiu nesse trabalho, né? E aí vai lá, né? Dá a justificativa. E diz lá embaixo que diz, olha, nós não pesquisamos nenhum artigo de síntese. Nós só pesquisamos artigos empíricos que testaram o efeito das medidas sobre esse determinado tema, né? E aí vamos lá, né? Eles usaram o parâmetro, né, da OMS para revisão sistemática rápida, usaram esse chamado Grade Approach, que é um instrumento de qualidade muito parecido com o Prisma. Quem der a busca sobre ele vai encontrar lá os mesmos critérios do Prisma, né? E vai dizer, olha, quando foi que a gente fez
a nossa pesquisa. Esses pesquisadores fizeram uma pesquisa em um único dia, 3 de maio. Então, eles dizem, por que isso é importante dizer, gente? Porque, particularmente, quando a gente está trabalhando com Covid-19, se você for numa base de dados um dia, tem um número de estudos. Se você for na base de dados no dia seguinte, pode ter um número completamente diferente de estudos. Principalmente porque os estudos produzidos hoje sobre a Covid-19, eles estão com muita receptividade nos periódicos e eles estão com distribuição livre nas bases de dados, né? Então, se você pesquisar nessas mesmas bases, usando as mesmas palavras-chave, você pode achar 100, 200 artigos a mais sobre isso, né? Então, ele diz, olha, nós pesquisamos no dia 3 de maio, né? Usamos essas palavras-chave. Então, olhe lá. Vamos lá. Máscara cirúrgica N95, proteção de olhos, visors, face shield, e aí ele vai dizendo todas as palavras-chave que ele utilizou para essa pesquisa. E vai citar todas as bases de dados que ele utilizou para revisão, tá certo? Então, eu brinco que essa é uma metodologia perfeita, né? Então, como é? Aí, às vezes me perguntam isso, como é uma metodologia de uma revisão sistemática e meta-análise? É você dizer o que você fez. É você ser capaz de traduzir a quem está lendo, né? Aquilo que você, de fato, executou para fazer aquilo. E ele ainda diz, olha, essas bases eu fiz, mas depois eu fui para outros periódicos que estão lançando informações disponíveis, porque a gente também entre a publicação da revista e a indexação das bases de dados dos artigos, você pode ter um lapso de tempo, às vezes de dias. Então, ele diz, olha, eu não só pesquisei nas bases de dados, mas eu entrei no The Lancet, no JAMA, no New England Medical Journal, para ver se tinha coisas produzidas utilizando aquelas palavras-chave, né? Então, só para a gente ter uma ideia da exaustão, né? Diga. Tininha, você se incomoda de voltar aquele gráfico da meta-análise? De jeito nenhum. Aí, tem uma pergunta que apareceu aqui de Júlia, perguntando, uma variabilidade pequena, aquela linha horizontal que corta o quadrado, tem um intervalo de confiança também pequeno? Também pequeno, necessariamente. Na verdade, é porque a gente vai ter tempo, pode até fazer isso no futuro. Vou vender meu peixe, né? A gente calcular o intervalo de confiança, se a gente pensar no intervalo de confiança, é uma medida calculada, é uma razão entre numerador, desvio padrão, denominador, tamanho da amostra. Então, quanto menor for o seu numerador e quanto maior for o seu denominador, menor vai ser seu intervalo de confiança também, né? Então, assim, se tiver um desvio padrão pequeno, o tamanho da amostra grande, seu intervalo de confiança também vai ser pequenininho, estreitinho, tá certo? Perfeito. Valeu, Tininha. Nada, imagina. E aqui, gente, é o tal do flowchart, do fluxograma que eu falei, quer dizer. Então, assim, é um fluxograma, vamos lá, olha o título que ele dá na figura 1, seleção dos estudos, né? Isso é parte da análise metodológica dos estudos. E aí, o que eu digo? Às vezes a gente investiga temas raros e, às vezes, se você procurar na literatura, se der uma busca assim, no PubMed, meta-análise, a gente vai ver meta-análise com 30 artigos. Mas a gente pode ter pena desse pobre coitado aqui, por exemplo, que numa primeira busca de dados achou 17.678 artigos, né? Depois achou, né, mais 10.222 artigos em outras bases adicionais que ele pesquisou. E aí ele vai dizendo, olha o grau de detalhamento dessa revisão sistemática, né? Eu achei 3.314 no Medline, 975 no PubMed, 11.115 no Embase, e vai dando esse detalhamento, né, de onde ele achou. Mas aí, ó, dessa confusão inteira, dos 27 mil, 20 mil ele já removeu numa primeira lista. Por quê? Porque eles estavam duplicados. Então, às vezes,
o artigo estava indexado no Medline e no PubMed. Ele estava no Medline e no Embase. Então, vieram duplicados nas bases de dados. Então, ele já removeu, né? Depois, um outro critério que ele estabeleceu, ele usava aquelas minhas palavras-chave no título ou no abstract. Isso é critério de inclusão também. Então, olhe que usando só esses dois critérios de inclusão, ter máscara, face shield, proteção dos olhos, ou um ou outro, e Covid-19 no título, dos 20 mil, ele já excluiu 19.409. Né? Então, para quem começou com 27 mil, ele terminou com 604. Né? Terminou, vamos dizer assim, num primeiro screen. E aí depois diz, olha que ele aí tem aí ele vai de fato aplicar os critérios de elegibilidade, de qualidade do estudo. Porque até agora foi seleção, né? Até agora foi onde eu achei, só li título e abstract, nem li o artigo completo. Mas eu comecei a aplicar meus critérios de elegibilidade da qualidade desses estudos, né? E aí, de 604, ele excluiu 432. E aí ele diz o critério, por que ele excluiu, né? Então, eu excluí 166 porque diziam que eram estudos experimentais, mas na verdade não eram estudos experimentais. Eram editoriais, eram revisões, eram comentários, eram modelos, né? Então, ele vai dizer 118 eram o efeito errado. Então, eles diziam o efeito no abstract, mas quando você olhava no teor do artigo, não era aquilo que eles estavam analisando, né? Então, 6 duplicados de novo, né? Então, ele vai colocando todos os critérios deles de exclusão, né? E, desculpe, né? No fim das contas, ele ficou para analisar em detalhe, fazendo aquele quadro lindo, maravilhoso que a gente gosta, ele ficou lá com 172 estudos, né? Só que, na hora que ele foi obter a medida de efeito, né? Porque eu posso fazer a revisão sistemática e ter lá a revisão sistemática com 172 estudos. Mas só 44 estudos tinham medida de efeito. Né? Então, olha que ele começou, olha a trabalheira, com 27 mil artigos lá no início e terminou com 44. Né? Então, olha a trabalheira que dá isso aí, gente. Né? Então, o que eu brinco é que dentro da revisão sistemática e meta-análise, a maior, porque assim, fazer uma média ponderada e aquele gráficozinho é lindinho, o Excel faz, é um gráfico de ponto do Excel. Né? Uma média ponderada. Todo mundo aqui já fez média ponderada, por exemplo, se precisou fazer prova final na vida, né? Então, fazer uma média ponderada de 10 medidas de efeito não é uma coisa muito difícil da gente fazer. Até com 40, assim, 40 linhas, o peso de cada uma é dividido pela soma total desses pesos, né? Mas a trabalheira de chegar de 27 mil para 44 leva muito mais tempo, né? E muito mais detalhamento. Lembrando que a gente não faz isso sozinho, tá certo? A gente tem que fazer isso, no mínimo, em duplicata, né? Então, dá trabalho para 2 pessoas, pelo menos, né? E aí, qual foi o formulário de extração de dados que ele utilizou? Então, lembra que eu falei que, normalmente, esse formulário de extração ele pode ser qualitativo ou quantitativo, mas para fazer, né, o forest plot, que é a análise de meta-análise, eu preciso ter a medida de efeito. Então, ele precisa me dizer, por exemplo, dentro daquele tema, o quanto, por exemplo, a distância física no estudo A reduziu a contaminação, o quanto usar a máscara no estudo A ou no estudo B reduziu a contaminação. Porque eu vou calcular a medida de efeito a partir dessa medida quantitativa, né? Então, é isso que ele fez, né? Então, que dados ele se preocupou em extrair, né? O tamanho da amostra,
né? Então, a gente vê quem são os participantes do estudo, a medida de efeito de proteção ou de risco, né? A medida no grupo de intervenção e no grupo de comparação, no caso, no controle, quem usou e quem não usou a medida protetiva, né? O grau de evidência, né? E aí ele classificou esse estudo do ponto de vista metodológico, se era o grau de evidência, se era um estudo muito bom, um grau de evidência baixo, e por que que ele considerou isso. E aí ele colocou aqui do lado, tá certo? Por exemplo, esse aqui ele usou um grau de... classificou, isso me chamou a atenção. Esse segundo estudo, ele disse que é um grau de evidência baixo, porque esse estudo experimental só usou a N95. Aí ele já diz, bom, é um grau de evidência baixo, porque todo mundo sabe que a N95 é a que protege mais, mas a N95 ela não está disponível para todo mundo, né? Ou não deveria estar disponível para todo mundo. Então, para a população em geral, esse estudo é um estudo de grau de evidência baixo, né? Então, só para a gente perceber que o critério de valor depende muito do nosso objetivo. O que ele estava querendo testar nessa meta-análise era a efetividade dessas 3 medidas para a população em geral, né? E é por isso que ele considerou este estudo em particular como um grau de evidência baixo para a população em geral, ok? Né? E aí ele vai lá, né, classificar, né? Isso é um formulário também de extração, aquele já, ele inclusive apresenta isso no artigo em grandes tabelas, né? Ele vai dizer, olha, o artigo tal, quem foi o tamanho da amostra, qual foi o país, que grupo social utilizou. E aí, lembra que eu falei? Ele achou pouca coisa da Covid-19. Por quê? Porque não tem muita coisa publicada ainda, no sentido do ensaio clínico, dos estudos experimentais da Covid-19. Então, ele foi buscar com doenças similares. E aí, quem já me ouviu falar antes sabe, por exemplo, que os SARS e os MERS, elas têm grau de contágio muito similar à Covid-19, né? Então, a Covid-19 ela tem maior potencial patogênico, mas do ponto de vista da taxa de infectividade, né, elas são muito similares na proporção de 1 para 3, né? E aí ele chegou numa situação que disse, eu achei pouquíssima coisa da Covid-19, então eu vou incluir lá o SARS-MERS. E aí inclui o SARS-MERS nessa análise propriamente dita, né? E olhe aí o flowchart, né? E aí ele vai fazer isso, gente, para cada uma das medidas de proteção, distanciamento físico, uso de máscara e uso de proteção facial, né? Então, vai dizer qual foi o estudo, qual foi o país, usou, avaliou, olha aqui, ó, avaliou respirador, não. Avaliou a distância, sim ou não. Quais foram os eventos, qual o número de eventos em cada um, né? Qual foi o extrato que ele avaliou e a medida de efeito, né? Então, se a gente observar, né, para quem tem, para que a gente sabe de risco em epidemiologia, tudo que é risco 1 é risco nulo. Significa que o exposto, vamos pensar na razão, numerador, denominador. Se o numerador é igual ao denominador, quem usa máscara e quem não usa máscara se infectaria da mesma forma, né? Se eu tenho um risco menor do que 1, significa que quem usa aquela medida protetiva tem proteção, de fato foi protegido. E foi isso que ele achou, né? Então, aqueles que usam a medida ou não tiveram nenhum efeito, que é aqui próximo de 1, tá vendo? Ou tiveram 50% de proteção ou mais em alguns estudos, inclusive, né? E foi calcular essa medida ajustada de efeito final, que é essa daqui, ó. Olha esses losangozinhos, ele ainda diz, olha, só a randomização. E aqui ele fez uma coisa que não é comum a gente fazer. Provavelmente ele fez porque as idades dos pacientes eram muito diferentes. Ele fez um ajuste. O que é ajuste? Né? Provavelmente existia algum critério no estudo, por terem poucos estudos, que ele não conseguiu homogeneizar,
Então, ele fez um ajuste a posteriori, que mudou muito pouco a análise, no fim das contas, né? Mas chegou à conclusão que aqueles que usavam a medida de proteção, né, tinham 60%, né, aqui, 60% de proteção em relação àqueles que não utilizaram. Né? Se a gente pensar, né, depois, mas isso era óbvio, né? É óbvio até a gente ter evidência científica, né? Então, assim, essa foi uma das poucas evidências científicas que a gente tem sobre medida de distanciamento, uso de máscara e uso de proteção. E aí ele coloca, que também é uma coisa muito legal, que é qual é o peso que esse estudo individual representou no todo. Tá vendo? Né? Então, por exemplo, eu tenho uma amostra final de 4.163 e 6.641. Então, qual foi a proporção entre caso e controle que cada estudo desse representou? Por que eu estou dizendo isso, gente? Olha só. Vamos lá aqui nesse primeiro estudo, que utilizou a MERS, na verdade, no Canadá. Eu tive 6 casos e 19 controles. Mas eu tenho esse estudo aqui da China, que tem 139 casos e 382 controles, né? Então, ele acaba fazendo essa proporção final. Olha, no final eu tenho 76 controles para cada caso. E qual é a proporção em cada estudo dessa distribuição, dessa randomização da amostra, né? Então, o que a gente vê, na verdade, é que ele fez o forest plot, mas ele fez também a que é chamada tabela resumo, que ele usou uma única medida gráfica para representar tudo, né? A gente poderia construir uma outra tabela com essas informações. Não seria um problema e deixar só o gráfico como informação final. Né? E vai fazendo... Oi, diga. Desculpa. Uma pergunta que apareceu aqui de Isis. A depender do desenho do estudo, a medida de efeito pode ser diferente. Em alguns casos, utilizamos RR, OR, razão de prevalência, etc. No Forest Plot, são apresentados todos juntos, independente de serem diferentes? Não pode, não pode. O ideal no Forest Plot é que você apresente uma única medida de efeito, né? Algumas medidas, excepcionalmente, se você tiver muito poucos estudos, você pode agregar, que são o OR e o RP, né? O odds ratio e a razão de prevalência, que são medidas próximas do ponto de vista matemático, né? Por que não pode? Porque a lógica do Forest Plot é produzir uma medida resumo a partir de uma mesma origem metodológica, vamos dizer assim. E aí, se a gente for pensar no RR, por exemplo, o RR ele só é produzido ou nos ensaios clínicos longitudinais ou nos estudos de coorte longitudinal. Então, você não pode comparar o resultado de uma medida de um estudo transversal com o resultado de uma medida de um estudo longitudinal. Entendeu? Tem alguém aqui. Peraí que eu não consigo ver quem é. Então... Josimar. Josimar, fecha o áudio. Pronto. Então, eu não consigo... O ideal, a gente sabe, por exemplo, quando a gente compara as medidas de estudo transversal com o estudo longitudinal, a medida do estudo transversal tende a ser superestimada. Então, a gente evita colocar no mesmo gráfico. Aí, o que eu estou dizendo? A gente evita colocar no mesmo gráfico medidas diferentes. Pode acontecer de não ter jeito, tá certo, gente? Por exemplo, eu já vi meta-análise de 5 estudos só, né? E 5 estudos mistos. Por quê? Porque não tem evidência científica sobre aquilo. É um tema raro. Mas, assim, embora seja um tema raro, é muito difícil, por exemplo, desenvolver trabalho sobre isso. Por exemplo, eu já fiz um estudo experimental, certo? De sobrevida. Sobre um tipo de... para o pessoal lá da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp,
que era a avaliação de uma sobrevida de um medicamento para um tipo de câncer raro cerebral em crianças, né? Aí, sei lá, você tem 8 estudos desses no mundo inteiro. Por quê? Porque é um câncer raro, você tem, sei lá, 30 casos, 40 casos descritos no mundo. Então, muitas vezes a gente não consegue escolher, tá certo? Né? Então, o quanto a gente escolhe depende da disponibilidade da informação que a gente tem na literatura. Quanto mais a gente tem, mais a gente tende a ser preciso nas medidas de efeito que a gente quer avaliar. Ok? Tininha, Diga. vamos lá. Eu vou pegar essa imagem aqui do seu slide para eu tentar formular na minha cabeça melhor. Vamos lá. Certo. A linha cheia vertical, essa daqui no meio. Certo. Tá? Seria a medida 1. A medida que é não 1. risco. Exatamente. Pronto. Nesse momento em particular, quem estiver sobre essa linha não me deu resposta. Não, pelo contrário, ele não encontrou no estudo dele nenhum efeito positivo daquela medida. Então, se a gente olhar, por exemplo, Tuan et al. Em 2007, no Vietnã, analisando o SARS-1, né? O SARS-1, no estudo dele, ele não encontrou efeito positivo na contaminação do SARS-1 com o uso de máscara, ou não uso de máscara. Isso significou, neste estudo, que usar máscara não foi proteção adicional para a população exposta. Entendeu? Perfeito. Assim, Aí tem uma linha pontilhada que está à esquerda. que aí, a linha pontilhada, você vê que ela está trabalhando com a média do resultado dos estudos, tá vendo? Sim. Que é uma proteção, você vê que aqui tem o 0,5, que é uma proteção um pouco maior do que o 0,5, aproximadamente de 0,6, tá certo? Então, o que ele está lhe dizendo é, ó, a minha medida não ajustada, que representou de forma mais adequada meus estudos, foi uma proteção de cerca de 60% do uso de máscara na transmissão respiratória. Entendeu? Entendi. Tinha uma palavra que me falava no passado, não sei se existe isso mesmo. O que o pessoal fala que é diamante de meta-análise? É porque esse formato de losango é o formato... o losango que é isso? Exatamente. É ele, né? Porque o que a gente diz é que esse losango, que é esse diamante, é a minha estimativa meta-analítica, é a minha evidência, entendeu? É com ele que eu posso dizer, olha, por mais que eu possa dizer que a máscara não é importante, ela protegeu qualquer tipo de máscara, qualquer, que esse estudo trabalhou com qualquer tipo de máscara. Ela protegeu em 60% a contágio. Em pelo menos 60% a contágio, no estudo de síntese. Entendeu? Perfeito. Com toda a produção científica do século XXI, de 2003 para cá. Né? Perfeito. Então, bom, é uma evidência bem legal para a gente dizer, olha, a gente deve usar qualquer tipo de máscara, entendeu? Porque qualquer tipo de máscara protege bastante o indivíduo, entendeu? Perfeito, obrigado. Né? E aí ele faz isso, ó, com todas as outras medidas, né? Aí, como esse estudo ele é danado, né? Esses autores fizeram uma excelente meta-análise. Ele faz isso, por exemplo, ó, com máscaras de cotton e não máscaras de tipos de máscaras diferentes, entendeu? Olha aqui a diferença da N95, aqui em cima, para a máscara normal, de malha ou de algodão, né? Mas ainda assim ele diz, olha, a máscara normal protegeu perto de 50%. A N95 não. A N95 protegeu 99% praticamente, né? Ainda assim, justifica eu usar a máscara normal. Entendeu? Ele faz essa comparação também, né? Dessa medida de efeito específica. E acha que, ó, a medida de estimativa, um RR de 0,4, que é 60% de proteção. A N95, ó, 96% de proteção. Né? Que não é perfeito, mas é bem bom, né? Uhum. E aí vai trabalhando com todas as outras medidas, né? Aqui no caso de proteção dos olhos, né?
E faz isso com proteção de olho, com face shield e assim por diante. E chega à conclusão isso mesmo, né? De dizer, olha, 1 metro já protege mais de 50%. 2 metros protege 99%. Usar máscara de qualquer tipo protege 60%. E usar protetor ocular protege 75% quando a transmissão é via ocular, né? Então, o que é que representa um estudo desse? Quer dizer, na prática, é a fonte de evidência para o clínico, entendeu? Para a tomada de decisão a partir de evidência científica, né? Então, para isso que a gente utiliza a meta-análise, né? E aí a gente usa a meta-análise para testes de medicamentos, para terapêuticas, né? Porque só justifica dentro da lógica desses estudos de síntese. É isso. Vou parar aqui. Dúvidas? Tininha, Obrigada. vamos lá. Tem 2 perguntas que apareceram mais cedo. Uma delas eu vou fazer aqui, minha, e outra foi de Laís. Ela pediu dicas para você falar para a gente de como é que a gente pode definir os descritores de maneira eficiente. Primeiro, eu colocaria o descritor simples, a palavra simples, né? E a palavra simples não ela completa, por exemplo, vou usar aqui periodontite, tá certo? Que é o caso do grupo de pele. Usa o periodonte para lá no T e bota um cifrão depois do T. Por que isso, gente? Porque a periodontia, periodontose, todos os outros derivados de periodontite podem ser contemplados com o uso do cifrão, na verdade. O uso do cifrão, na verdade, é um exaustor nas bases de dados, né? Então, é importante usar somente o radical principal, da palavra principal que você está utilizando. Então, fazer essa busca a partir dos radicais das palavras principais do 10. E depois fazer essa busca combinada com o end. Tá certo? Por exemplo, periodont and ensaios, periodont and transversal, né? Em epidemiologia. Então, fazer essa busca isolada e combinada, porque às vezes muitos autores, eu inclusive, eu tendo a botar descritores combinados, por exemplo. Por quê? Porque quem faz uma busca mais específica sobre o tema, acha aquele artigo, entendeu? Porque às vezes quando você faz uma busca muito ampla, corre o risco de acontecer o que aconteceu com esse pesquisador. São 27 mil artigos. O risco de você perder coisa importante é muito grande, porque é muita informação para ler, né? Então, eu gosto mais das buscas combinadas com o END ou o OR. Por exemplo, pesquise periodontite e ensaio clínico ao mesmo tempo, no abstract. Então, eu só vou selecionar, porque, olha só, vamos pensar numa meta-análise. O nosso primeiro critério de exclusão é o abstract. Então, se ele não está no abstract, quem é minha doença e quem é meu desenho de estudo, eu já posso excluir. Esse estudo será um estudo naturalmente excluído. Entendeu? Né? Se eu vou pesquisar um determinado tratamento e o nome do medicamento que eu estou utilizando, ou da técnica que eu estou utilizando, não está na metodologia do abstract, eu posso excluir aquele estudo a priori. Então, eu insiro ele como um descritor combinado. Entendeu? Beleza, Tininha. Olha só, vou passar a palavra aqui para a Isis, se ela quer fazer alguma pergunta para ti. Isis, pode falar. Bom dia, professora. Bom dia. Tenho algumas perguntas, algumas dúvidas. Diga. Primeiro é referente à avaliação de qualidade dos estudos. Certo.
o checklist do PRISM, né, seria uma opção de avaliação. Mas eu tenho dúvida referente, assim, em relação às outras escalas, como a senhora citou, né, do Quorum, ela existe uma pontuação, né, que no final a gente, né, calcula e até alguns trabalhos mostram essa pontuação. Já no checklist do PRISM, eu não lembro se tem essa pontuação. Como é que a gente deve expressar esse resultado? É porque, assim, ó, o Prisma, ele é um checklist de 27 itens. Então, normalmente o que a gente pontua é atende ou não atende aquele item, entendeu? Se atender parcialmente, a gente considera como não atender, né? E aí a gente exclui. Ele tem que atender completamente aquele item. Então, por exemplo, teve sorteio randomizado da amostra, aí ele diz assim, teve randomização parcial. Bom, randomização parcial não é uma randomização perfeita de amostra, então ele não atendeu aquele critério. Muitas vezes o que a gente faz é definir uma pontuação que seja factível, eu falei isso já na apresentação, né? Factível da gente encontrar. A meta-análise que eu fiz mais recente foi essa com o professor Jean e Lucas, e era muito engraçado, porque a gente tentou usou o Prisma como referência, mas aí na hora que, por exemplo, pegava somente os aspectos, porque aí a gente pegou os 5 aspectos principais metodológicos do Prisma, não ficava artigo nenhum, zero. Aí, bom, como é que a gente vai fazer uma análise com zero, né? Aí a gente exatamente, né? Então, assim, a gente optou por tem que ter pelo menos estes 2 dentro da metodologia. Tem que ter pelo menos este na estruturação do artigo propriamente dito. E aí, gente, também é uma coisa importantíssima. Por exemplo, vamos lá. Aí, o Prisma sendo de 27 questões, acabamos utilizando 7 itens somente. Mas na discussão, e aí, beleza, fiz a revisão sistemática, fiz a meta-análise, calculei a medida resumo, mas na minha discussão, eu também preciso discutir esses vieses, entendeu? Então, quando eu digo assim, que eu apresentei meu fluxograma e diz, olha, eu excluí 20 porque não atendiam, eu posso fazer essa análise da exclusão também e discutir isso, porque isso é importante para a literatura, tá certo? Porque a lógica da meta-análise, inclusive, é dizer, olha, em determinadas áreas não se atingiu o critério de qualidade suficiente ou necessário para os ensaios, né? Eu preciso de ensaios melhores, né? Então, a meta-análise serve para isso também. Eu já vi meta-análise, tem na literatura, se vocês procurarem, por exemplo, ele fez uma meta-análise com 5 artigos e usou boa parte dos resultados da discussão para discutir aquilo que ele excluiu e por que ele excluiu, né? Então, assim, tipo, eu saí de 200, terminei com 5, né? Qual foi o maior motivo da exclusão? Por quê? Porque isso é meio que um alerta para dizer, olha, os pesquisadores têm que estar atentos, porque podem estar usando esses artigos como referência empírica para a intervenção, mas na prática existe um viés importante, por exemplo, na mensuração do efeito, ou na definição da amostra, né? Então, isso pode ser e deve ser também elemento de discussão, tanto da revisão sistemática quanto da meta-análise, tá certo, Luiz? Certo. Muito obrigada, professora. Tem mais uma dúvida. Diga. A outra específica sobre revisão sistemática. Tem situações que realmente tem poucos estudos, né? Não tem muito. E a revisão sistemática pode ser, né, com estudos observacionais ou então ensaios clínicos. Mas nessas situações que tem poucos estudos, existe a possibilidade de estar incluindo uma revisão de literatura sobre o tema? Não? Ou metodologicamente? Nunca. Se a gente pensar que a revisão sistemática ou meta-análise é justamente assim, o pressuposto delas é a síntese dos estudos empíricos. Então, assim, os estudos de revisão de literatura, eles são automaticamente excluídos. Eles devem ser considerados como critério de exclusão para toda a revisão sistemática e meta-análise, tá certo? Até porque a gente viu
que a revisão narrativa, ela é qualitativa. E tudo que uma revisão sistemática e uma meta-análise tenta fazer, né, é avaliar qualitativamente e quantitativamente esses estudos. Entendeu? Entendi. Cristiano, já entra não como tem um critério Isso, já de exclusão. isso. Cristian, qual o número mínimo para uma meta-análise? Que ela me pergunta aqui no chat. Desculpe, Júlia, por ler você, viu? Eu vou dizer que o número mínimo para uma meta-análise é igual todo número mínimo para calcular qualquer coisa na estatística. Um N menor do que 5 é impossível fazer meta-análise, né? Então, qualquer coisa na estatística, eu sempre digo assim, olha, um N de 5, tamanho de amostra de 5, é um tamanho de amostra possível para a gente, por exemplo, comparar grupos numa análise estatística. A gente não faz, não gera medidas de estimativa com N's menores do que isso. Então, menos do que isso, a gente não faz uma meta-análise, por exemplo. A gente até pode fazer uma revisão sistemática e na hora que achou 4, seu objeto deixa de ser a revisão sistemática e passa a ser, por exemplo, a discussão dos erros dos estudos existentes, daquilo que você excluiu, entendeu? Isso pode acontecer, e eu já vi acontecer também, né? Mas para fazer a estimativa final, somente um N acima de 5. Diga, Júlia. Tá lá em cima. Ela perguntou o seguinte: o formato do diamante do losango tem algum motivo específico? O tamanho dele diz alguma coisa para a gente matematicamente, metodologicamente? Não. É só o programa que produz. Não. Alguns produzem pontilhadinho, mais espalhadinho, ou menos. A lógica dele só é que, assim, quanto mais em pé ele for, né? Assim como o ponto, lembra do ponto maior, menor? E quanto mais em pé ele for, mais a forma de balão, né? Mesmo, para cima, mais estreita é essa estimativa. O intervalo de confiança é menor, entendeu? Se ele for mais bojudinho para o lado, eu tenho mesmo na estimativa final, um tamanho de amostra não tão grande, e aí eu posso ter um intervalo de confiança um pouquinho maior, tá certo? Se ele é mais deitadinho. É a única diferença, tá certo? Tinha a produção do gráfico de Forest Plot e dos dados que estão ali matematicamente. Geralmente isso é produzido a partir de um estatístico, ou se a gente conseguir fazer, Gente, obtém. o Excel faz. Faz aquilo ali com confiança. Faz com confiança. Pode. Sério? Seríssimo. Sacanagem. Seríssimo. Olha só. No Excel, se você colocar. Vamos pensar que o Excel é organizado em formato de linha e coluna, tá certo? Então, se você botar, por exemplo, na primeira coluna os estudos, na segunda coluna a estimativa, o tamanho da amostra, né? O tamanho da amostra é uma coisa importantíssima. Na terceira coluna, a estimativa. Tá aí, ok? Sim. A partir daí, você pode, por exemplo, usar as outras colunas para fazer as contas da média ponderada, tá certo? Aquilo vezes o tamanho da amostra. E Beleza. lá embaixo, na última linha, uma linha chamada total, que é a soma de todas as estimativas com a média ponderada e o tamanho da amostra, onde você vai calcular a medida resumo total. Pede para fazer um gráfico de linha, de ponto. Ele, na hora, vai colocar um gráfico horizontal de ponto e faz, né? Se você tiver um pouquinho mais de habilidade, porque o Excel também tem o desvio padrão, viu? Né? Você pode calcular o intervalo de confiança, então pode ter a medida da estimativa individual de cada estudo, limite inferior do intervalo de confiança, limite superior do intervalo de confiança. O Excel, inclusive, faz a pontinha, a linhazinha pontilhada do intervalo de confiança. O Excel faz tudo. E os estudos aceitam de boa utilizar boa. o Excel? Não tem problema nenhum. Na verdade, na publicação, nenhum periódico faz questão de assim, você pegar, por exemplo, eu uso o pacote estatístico. O pacote estatístico faz, o Forest Plot faz também, beleza, né? Mas nenhum periódico pergunta que tipo de análise, que tipo de programa você utilizou. Ele
quer que você mostre a informação e seja capaz de fazer a leitura dessa informação, entendeu? Mas, por exemplo, hoje, na estatística praticamente, propriamente dita, o Excel já faz muita coisa, já faz bastante coisa. E os gráficos, muitas vezes, os melhores gráficos são feitos no Excel, porque os pacotes, eles são meio, eu brinco que são meio broncos, né? Nessa coisa de produção de gráfico bonito, a não ser que você baixe um pacote estatístico específico para a produção dos gráficos 3D e assim por diante, né? Mas o meu, por exemplo, que eu trabalho muito, os gráficos usuais de linha, de ponto, de coluna, eu só faço no Excel, porque os gráficos feitos por ele são bizarros, entendeu? É aquele preto e branco, você não pode mexer em absolutamente nada, sabe? Entendi. Tinha meta-análises, partindo de uma pergunta. É comum encontrar meta-análises publicadas por aí, cujas próprias perguntas se assemelham muito? Olha, não. Não é. Não é, porque, na verdade, talvez porque essa seja uma recomendação a todo mundo que faça meta-análise. Fazer uma busca anterior, principalmente na biblioteca Cochrane, se aquilo já foi feito anteriormente na literatura. Se foi feito no último ano, eu não recomendaria fazer uma meta-análise, entendeu? Você pode até fazer uma meta-análise de algo que foi feito há 2 anos atrás, né? Por quê? Porque a evidência, normalmente, as evidências científicas na área de saúde também avançam muito rápido, né? As terapêuticas mudam muito rápido, pequenas mudanças nos protocolos de tratamento acontecem de forma relativamente rápida na área da saúde. Mas se eu quero pesquisar um tema, vou lá na biblioteca Cochrane, faço uma busca na base de dados e tenho uma meta-análise do mesmo tema publicada há 6 meses, 7 meses, a não ser, e aí vamos lá, né? Parênteses, eu vou ler essa revisão, essa meta-análise, porque, gente, a gente tem muita coisa boa na literatura, mas a gente também tem muita coisa ruim, né? Então, assim, não se enganem, porque passa pelos pares, porque não sei o quê. Mas hoje, boa parte dos periódicos, eles sobrevivem a partir de recursos de publicação, né? Então, assim, para a gente publicar um artigo, embora tenha submissão aos pares, mesmo tendo submissão aos pares, às vezes você publicar num periódico internacional A1, A2, bom, vai lhe custar $1.500 hoje em dia. Então, assim, muitos dos periódicos acabam publicando também estudos mais ou menos, entendeu? Então, a gente também pode ler meta-análises muito boas, mas também meta-análises muito mais ou menos, né? Então, esse artigo mesmo que eu dei como exemplo, talvez Cochrane, vou escrever aqui no chat. Esse artigo mesmo, por exemplo, ele excluiu praticamente todos os estudos que já tinham sido feitos da Covid-19 de março a maio, né? Por questões metodológicas ruins, né? Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado, né? Então, assim, faz uma leitura detalhada da meta-análise, né? Ver se é uma boa meta-análise. A gente já tem os critérios de qualidade para a meta-análise. Se ela for ruim, refaça, porque também pode dar coisa completamente diferente, entendeu? Mas se for uma boa meta-análise, não justifica, né, outra. Perfeito. Entendi, obrigado. Turma, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Aqui, Lívia. Quem é? Lucas. Para Lucas. Professora, a senhora falou da utilização do checklist Prism e tal. A senhora falou que em uma das suas revisões usou 7 critérios, né? Qual o número mínimo de critérios que eu posso usar para poder dizer que eu utilizei o checklist Prisma? E eu tenho que descrever isso na metodologia, quais critérios eu usei? Não existe número mínimo de critérios, Lucas. Agora sim, quando você começa a usar critérios de mínimos e dentro desses critérios
exclui os critérios. Por exemplo, você pode ter artigos que não atendam nenhum dos critérios metodológicos. Então, você está numa encrenca séria, porque você não tem nenhum artigo bom metodologicamente para discutir, né? Então, assim, não existe esse número mínimo, né? Mas, assim, quando você começa a excluir demais, isso vai ficando complicado para a sua própria meta-análise. E, sim, é importante na metodologia você dizer que usou o prisma, considerando as questões tais, e tais, porque não foi possível usar ele de forma completa, certo? É importante apontar o critério de inclusão que você utilizou, tá certo? Se usando o prisma ou qualquer outro, tá certo? Você tem que apontar todos os seus critérios de inclusão. Obrigado. Outra coisa, eu já tive outras aulas de revisão sistemática e meta-análise e geralmente eles falavam que quando a gente começar a meta-análise ou a revisão sistemática, para a gente fazer um cadastro, para justamente não correr o risco de alguém estar produzindo o mesmo tema, com a mesma pergunta, né, com uma pergunta muito semelhante, e os dois publicarem na mesma época para não ter esse choque. Ainda é utilizado? Como é que está essa situação? Existe essa possibilidade do cadastro na biblioteca Cochrane, né? É o único lugar que você pode fazer esse cadastro. Agora, nada impede, Lucas, que vários pesquisadores façam um cadastro sobre aquele mesmo tema, entendeu? Isso não impede a publicação de uma outra meta-análise dentro daquele tema. É importante, eu diria assim, é legal você fazer o cadastro, mas é muito mais legal você buscar o cadastro na biblioteca Cochrane para saber se isso já está sendo feito há muito tempo. Porque dependendo para que você quer fazer sua meta-análise, vou dar um exemplo. Você quer fazer uma meta-análise para o seu trabalho do doutorado, e do seu trabalho de doutorado, ele precisa ser um estudo inovador, que ninguém nunca tenha feito. Então, é fundamental, se tiverem 10 pessoas fazendo aquilo, né, a chance de alguém conseguir publicar antes de você, ou divulgar aquela informação, é muito grande. Aí a sua vai perdendo o grau de inovação, tá certo? Mas isso não impede que você faça, tá certo? O registro de mais de uma vez, e isso pode acontecer. A Biblioteca Cochrane, ele não bloqueia o registro de pesquisadores que pesquisam, por exemplo, o mesmo tema, tá certo? É mesmo para assim, você saber o que está acontecendo no mundo, né? Para além de você. Muito obrigado. Mais alguém, filhotes? Só uma sugestão. Eu acho que a senhora deveria fazer um hands-on para a gente aprender a calcular e colocar tudo isso. Faço tranquilamente. Poder. Está antecipado o convite, viu? Você se deu mal, Tininha. Está antecipado. Oh, meu Deus. Show. Tranquilo. Gente, que coisa maravilhosa, pessoal. Então, já abusamos muito de Tininha por hoje, ela tem que descansar um pouquinho. Vocês sugaram na bichinha tudo que pode, tá? Tininha, eu não tenho como agradecer, muito obrigado. Aqui nessa sala tem uma galera super jovem, super disposta, tá doida para fazer alguma coisa. Eu desafiei todo mundo a fazer isso. Eu não sei fazer e vim aqui aprender junto com eles, tá? E sua contribuição foi decisiva. Eu te agradeço muito o seu tempo, a dedicação, a atenção, obrigada. A didática surpreendente. Tá? Deus te abençoe. Espero te contar mais vezes contigo aqui. Valeu. Muito obrigada. Assim, eu digo sempre que é um prazer. Eu adoro dar aula, viu, assim. Eu gosto mesmo de fazer isso, né? Então, assim, vou já preparar, né, esse hands-on, prometo para vocês, né? E se vocês quiserem também, assim, eu tenho um pouco de uma síntese de algumas meta-análises muito boas, que talvez, assim, um bom caminho para a gente fazer uma meta-análise é ter algumas meta-análises muito boas de referência, né? Isso, que ajudam a gente nesse percurso metodológico de construir, né, a nossa própria meta-análise. E aí eu também posso encaminhar você, né, e você socializa com o grupo, porque isso é uma coisa muito legal, assim, para a gente usar como base. Tá certo? Perfeito, eu vou querer com certeza, gente. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada para todos. Seus alunos estão encantados aqui, como sempre. Tudo que me falam de você, eu só fiz hoje confirmar mais e mais. Tá joia? Tininha, super beijo.
Muito obrigado por hoje. Obrigada, gente. Saudade Filhotes. de todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até breve, turma. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau, profs. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.